cozinha da minha avó Nair, que eu cresci nela, quando eu visitava a avó Ninha, que a gente tinha a oportunidade de fazer algumas outras coisas diferentes. Então eu comecei a ver ela fazendo arroz, feijão de todo dia, um bife à milanesa, uma salada diferente, como preparar uns legumes, e eu sempre fui muito curiosa, então eu perguntava para ela como que ela fazia isso, por que ela fazia aquilo, por que o ovo tinha que bater antes de misturar a farinha no bolo, por que a gente precisava colocar uma clara em neve, por exemplo. Então eu já fui aprendendo na prática e aos poucos eu ia ajudando. Então mexia um pouquinho, esperava o bolo crescer no forno, aquela ansiedade de será que tá pronto, será que vai demorar, vontade de abrir o forno para ver se o bolo estava pronto e a minha avó não deixar, porque senão ele ia abaixar. Então essas coisinhas que eu fui aprendendo. Aí eu vim morar em São Paulo a trabalho e eu tive que começar a me virar. Não dava para comer todo dia em restaurante, então eu comecei a cozinhar para mim mesma. Mas eram aquelas receitas que eu tinha aprendido, que a minha avó fazia para a família, minha mãe fazia no domingo. Então, geralmente, era uma semana inteira que eu tinha que comer da mesma comida, porque eram 4, 5 porções, pelo menos. Então, durava a semana inteira, eu enjoava de comer e acabei perdendo um pouco a vontade. Aí, comecei a comer muita porcaria, comecei a ter muitos problemas de saúde, até que no ano retrasado, em 2012, eu estava com pré-diabetes e a minha médica me falou: ou você começa a comer direito ou você vai ter esse problema pro resto da vida. E eu amo doces, não vivo sem doces. Eu falei, é esse o momento da minha mudança. Então eu comecei a comer mais em casa, a fazer mais comida para mim mesma, e aí eu ia diminuindo as quantidades. Então, em vez de uma receita de um estrogonofe, por exemplo, que dava para a família inteira, umas 6 pessoas, eu comecei a fazer um estrogonofe que dava ou para 2 ou para uma pessoa. Ou eu comia sozinha, ou eu comia num dia e repetia no outro, então eu deixava congelado, que eu já tinha alguma coisa pronta na geladeira, no congelador, para quando eu não tivesse tempo de cozinhar. Então eu fui diminuindo essas quantidades e aí que virou o cozinhando para 2 ou 1. Então foi uma forma meio natural, assim, não foi nada pensado, mas veio de longe e acabou que hoje é o dia a dia prático.